Gravou. Dando continuidade, vamos nos aquietarmos para o segundo momento, os discípulos. Nessa passagem do livro Boa Nova, Humberto de Campos vem nos apresentar o momento que Jesus reúne os seus diletos discípulos, a equipe dos 12, que iria iniciar a fundação do reino de Deus no nosso planeta. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Eram os homens mais simples. Eles não tinham doutorado, eles não tinham avião, eles não tinham uma igreja com 7.000 cadeiras, eles não tinham uma igreja onde houve investimento de 600 milhões de reais para a construção da igreja. Eles não construíram um pátio para abrigar 150 ônibus oriundos de várias partes do Brasil. Eles não tinham mansões avaliadas em 50 milhões de dólares. Esses discípulos não tinham fazendas em Mato Grosso e por aí vai. Eu não sei se vocês estão entendendo o recado. Os homens mais humildes e simples do lago. Eu sei o que o senhor está querendo me dizer, nem vou olhar para a sua cara. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Vocês perceberam? Vamos lá. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior do reino de Deus. E de outras vezes desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Então essas discussões de quem vai ser o presidente do centro espírita, quem vai ser o tesoureiro, isso e aquilo, naquela época já existia. Olha o que ele... Isso não... Eu sei que aqui na região não acontece essa questão, não é? Ninguém aqui em centro espírita fica falando mal do companheiro pelas costas. Não é? Mas naquela época do Evangelho, os discípulos um falava mal do outro. Então, vejamos ler. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que eles competiam concretizar, que deviam seguir. Isso não quer dizer que eles seguiam, eles tinham dificuldades. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores,
buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Mais tarde ele iria apresentar aquela parábola, que em latim significa parábola, a parábola da porta estreita. É mais fácil você passar pela porta larga das facilidades do mundo de César. O jeitinho brasileiro você consegue enganar, ser astuto, entrar pela porta larga das facilidades do mundo de César. Mas a porta estreita que ele fala aqui é a porta da renúncia, da autorrenúncia, da dor, da dificuldade. Então imagine você, no tempo de Jesus, ele fazendo essas afirmações para os seus discípulos, os convidando a uma verdadeira renúncia para o novo trabalho que se iniciava. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos, nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. E por que as pessoas cobram? E por que muitos cobram? Tiram daquele que não tem. Dai de graça o que de graça recebeste. O que a gente recebeu de graça? O dom da vida. Por isso que Jesus iria afirmar: haverá falsos cristos e falsos profetas. Nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Judas perguntou Judas: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que de nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. O Judas, que era o tesoureiro da equipe dos 12, porque viajar com 12 discípulos, todo mundo com fome, isso tem custo. Já pensou? Esse evento aqui está tendo um custo. Dá uma vontade. Tem um custo. Mas de que forma é arrecadado esse custo? As despesas. É a contribuição de cada um. Cada um dá, o coração tem o que pode. E aí, olha a resposta que Jesus deu. Jesus contemplou serenamente e redaguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. E Allan Kardec vai dizer mais do que isso aí. Jesus foi complacente nessa resposta, mas Kardec ele foi mais incisivo. Quando Kardec, o professor Rivail, ele viajou para a cidade de Lyon, e lá na cidade de Lyon, o movimento espírita em Lyon era muito grande. Tinha muitos grupos espíritas em Lyon. E quando ele chegou lá no auditório, na casa espírita, tinha montado um banquete semelhante a esse banquete que nós acabamos de participar. Não foi isso? E que mais tarde vai ter o almoço. Não é isso? E que daqui está dando para sentir o cheiro da almoço. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar a vocês, com relação a esse banquete que foi oferecido aqui e o almoço mais tarde. O professor Rivail, quando chegou no centro espírita lá em Lyon, e que ele viu um banquete semelhante a esse, sabe qual foi a resposta que o professor Rivail deu? Gente, não precisa nada disso. O dinheiro que vocês gastaram neste banquete pode ser direcionado para as famílias desfavorecidas de Cícero Dantas. Para que gastar com o almoço? O dinheiro que vocês gastaram com o almoço era para direcionar para as famílias carentes da periferia de Cícero Dantas. Foi exatamente isso que o professor Rivail falou
para o movimento espírita de Lyon daquela época. Portanto, Neide, o próximo seminário, que você não dê nem lanche e nem almoço, só o seminário. Quem sabe uma água? Vocês perceberam? Não é James que está falando isso, não. Quem falou isso foi o professor Rivaí. Ele disse, Antônio, para que gastar? O que mais me importa é a mensagem do Espiritismo entre vocês. O que mais vai nos alimentar é a mensagem do Espiritismo para com todos vocês. Nós, imagine só, no século XIX, em 1858, Kardec dizia: nós estamos passando por momentos de dificuldades financeiras, até porque 1858, pós-Revolução Francesa, a Revolução Francesa começou em 1789 e terminou em 1799, ou seja, 9 anos de Revolução Francesa, onde Maria Antonieta e Luís XVI foram decapitados. A queda da Bastilha, derrubaram a monarquia francesa, Robespierre foi degolado, Camille Desmoulins foi degolado, e outros da Revolução Francesa, todos eles foram decapitados. 10 mil pessoas morreram, mais de 10 mil pessoas morreram durante o período da Revolução. Kardec reencarna em 1804, 1857 é publicado o Livro dos Espíritos. 68 anos após a Revolução Francesa, a França ainda passava por determinadas crises financeiras. E Kardec diz isso: por favor, não gaste. Então, estou dando um recado ao colegiado da instituição: não gaste com alimentação. Deixe o povo dele só assistir um seminário para ver se existe uma renúncia, não é isso? Se vocês não querem entrar no reino de Deus, então renuncie. Porque quando a gente retornar ao mundo espiritual, não vai ter esse banquete nos esperando lá, não. Lembra qual foi a recepção de André Luiz quando André Luiz desencarnou, que desembarcou do outro lado da vida, que ele chegou no umbral? Lembra daquela cena que está no livro e que foi produzido no filme, que a barba dele cresceu, que ele sentia fome e sede, que ele pegava galho seco, bebia água da lama. Lembra dessa cena? Ou vocês estão achando que vai achar pãozinho, chá, café, que vai achar almoço quando chegar do outro lado da vida? Não. Então, James, o que é que eu vou encontrar? O que você vai encontrar do outro lado da vida é o alimento que você adquiriu ao longo da sua vida enquanto esteve na terra, o alimento espiritual. E o mocotó, aquela cervejinha, a feijoada, você vai sentir. Porque o seu intestino grosso e o seu intestino fino continuará no mundo espiritual, no seu perispírito. E as necessidades fisiológicas que você tinha na terra continuará tendo no mundo espiritual. Não muda. Um grafiteiro, esses pichadores de muro, alguns anos atrás, em Salvador, pichou um muro com a seguinte frase: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Quando eu li esse texto, grafite na terra, porque no céu não tem muro, eu dava risada. Eu disse: se ele souber que no mundo espiritual tem muro, só que ele não vai pintar, ele não vai pichar os muros dos céus, os muros espirituais, porque os muros, as barreiras do mundo espiritual, é construído pela ideoplastia, pelo pensamento nosso. Grafite na terra, porque no céu não tem muro. Claro que tem, mas são outras barreiras psíquicas. Então, vocês entenderam o recado, não entenderam, gente? Não é Jesus que está falando, foi Jesus disse aqui, ó, não é? Acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Eu vou ter aqui o texto de Humberto de Campos. Os tesouros perecíveis. O amor é o alimento da alma. Então, para que almoçar? Se bem que eu estou com fome. Esse cheiro de comida aqui, pelo amor de Deus. Sinto muito, Jesus, mas a gente ainda está no nível. Não vou dizer que a gente já está no primeiro andar, no segundo andar.
No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem, que nome é esse aqui? Com A tentação das materiais. Vocês entenderam? Só tem Antônio aqui de empresário, né? Tem mais outro aqui? Não. Funcionário público. Ou todo mundo aqui é desempregado, pelo amor de Deus. Eu não vou pedir dinheiro não, por favor. Aposentados. A senhora tem cara de aposentada. A senhora mesmo, levanta a mão. Sim, a senhora, as duas. Eu não vou perguntar quanto é o valor da sua aposentadoria. Mas olha lá, a senhora não vou pedir não, minha tia. Eu vou pedir a de cá que tem cara de rica. Olha, tire 50% do teu salário. 50% não, tire 80% do teu salário e doe às comunidades. A senhora disse que vai morrer de fome. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas cuidado com a tentação das posses materiais. Então, para que um avião de 70 milhões de reais para pregar o Evangelho de Jesus nos continentes? A senhora entendeu? Ele chamou a atenção, cuidado com a tentação das posses materiais. Gandhi não. Francisco de Assis iria dizer: quanto mais você tem, mais pobre você é. Quanto menos você tem, mais rico você é. Foi por isso que ontem, quando eu cheguei aqui, eu falei para uma pessoa que foi me pegar na rodoviária, que eu não vou dizer o nome dessa pessoa por uma questão ética. Eu virei para essa pessoa e disse assim: olha, eu tenho duas residências. Eu tenho uma residência em Salvador, eu moro num apartamento sozinho, de 100 metros quadrados, o apartamento é todo organizado, e a minha outra residência fica lá no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. E lá, o meu doce lá, a minha residência lá na Chapada, é bem melhor do que meu apartamento em Salvador. Eu moro em cima de uma árvore, de uma barraca, que só dá para dormir 2 pessoas. Lá não tem água encanada, não tem luz elétrica, lá tem um fogão a lenha, não tem geladeira, e o meu lar lá é bem melhor do que o meu apartamento em Salvador. Lá a gente tem o mínimo possível e eu vivo muito melhor do que em Salvador. Aí disse: James, lá eu não vou não. Percebeu como é que nós somos? Quer ver outro teste sobre isso aqui? Somos ou não somos espíritas? Somos ou não somos? Não pregamos a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre o desprendimento dos bens materiais? Essa não é a proposta aqui? A advertência de Jesus em relação a Judas: tomai cuidado com as tentações dos bens materiais, não é isso? Eu não estou vendo o Márcio aqui. Márcio está em uma atividade. Márcio já ouviu. Então, eu acho que Márcio foi para o fundo do auditório porque ele disse: eu não vou sentar na frente, porque ele... Mas Márcio é espírita, dedicado. Por favor, Márcio. É ou não é? Trabalhador da causa nobre. Já estudou o livro dos Espíritos? O Evangelho segundo o Espiritismo? Já. Chega aqui, Márcio, por favor. Eu vou quebrar o protocolo. Por favor, vem cá. Uma salva de palmas para o meu amigo Márcio, por favor. Vem cá, Márcio. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Márcio. Rapaz, você me deixa com vergonha. Não, você não sabe o que vai acontecer com você. Vem cá. Aqui do meu lado, Márcio. Antônio, eu vou esquecer você, agora o meu negócio é com ele. Márcio, trabalhador do movimento espírita aqui da região. Homem dedicado, jovem dedicado. Hoje de manhã ele me disse que ia fazer um atendimento, não foi isso? Foi ou não foi?
uma pessoa dedicada, conhece o espiritismo, o evangelho prega o desprendimento dos bens materiais, não é isso? Hoje, eu não tenho carro, mas quando o Márcio hoje foi me pegar no hotel, ele me deu uma carona de um carro que eu fiquei de olho no carro de Márcio. Como ele é desprendido dos bens materiais, eu vou dizer, Márcio, eu não tenho carro, eu estou interessado naquele teu Jeep. Você pode me dar o teu carro? Você tem outro carro? Tem uma casa? Quantas casas? Pode falar. Mas você é uma pessoa desprendida. Eu posso combinar com você? Eu não vou perguntar o valor daquele carro. Eu vou até abraçar meu amigo. Eu não vou dizer, eu sei o valor do carro, mas eu não vou dizer. Vende o carro, Márcio. Porque dá para comprar 2 carros seminovos. Para você e outro para mim. Isso que é desprendido. Você vai fazer isso? Ele está batendo tacarda. Mas eu fui fazer isso lá em Paulo Afonso, alguns anos atrás, e eu fui surpreendido, Márcio. Eu fiz essa mesma dinâmica e uma senhora disse, Sr. Janes, quando terminar a palestra, eu quero conversar com o senhor. E quando terminou a palestra, ela me chamou, Sr. Janes, eu tenho 2 caminhonetes. Uma caminhonete pelo do senhor. Eu disse, meu Jesus, o carro é do senhor, tome a chave, sabe? Eu falei, brincando, não, o senhor falou verdade. Então pronto, se eu falar verdade, a senhora vai doar essa caminhonete para o Joana de Ângeles, que é a instituição espírita lá de Paulo Afonso. Portanto, você não vai vender seu carro e não vai me dar. Você vai vender seu carro, comprar um carro mais simples e o resto do dinheiro você vai ajudar a instituição. Por essa você não esperava. Sabe por que, Márcio? Jesus, o que está escrito ali, Márcio? Aqui é assim, vamos ler juntos. Põe em prática a vingança, mas tem cuidado com a tentação das forças materiais. Você está entendendo o recado? Eu só estou falando para você. Você está entendendo o recado? Foi nele que mandou ele buscar. Uma salva de palmas para o meu amigo aqui. Por essa, Márcio não esperava. Viver o Evangelho, exatamente. Ô Márcio, vou te dizer, meu brother, seu carro é tudo isso. Mas se fosse um Fusca, eu ia fazer a mesma coisa. Quando a gente desencarnar, você vai levar o teu closet, porque rico tem closet, pobre tem guarda-roupa. Pobre tem aquele guarda-roupa Bergamo, aquele guarda-roupa que cai os pedaços. Mas rico tem closet. Você tem cara de que tem closet. Mas quando você desencarnar, você não vai levar os seus 475 pares de sapato que a esposa de Ferdinando Marques tinha quando houve a queda do ditador nas Filipinas e descobriram lá no palácio que a esposa do ditador Ferdinando Marques tinha um closet que era um apartamento com 475 pares. Quando você desencarnar, você não vai levar nada disso. Você está entendendo, né, Márcio? Todos estão entendendo. Você não vai levar nada. Então, quando eu convidei essa pessoa ontem para passar um final de semana no meu barraco, não, gente. Percebeu? A gente pode viver aquele movimento hoje que começou nos Estados Unidos e que está espalhando pelo mundo inteiro, o movimento minimalista. E essa geração jovem agora, não está mais nessa pegada de comprar apartamento, de investir, nada. Quer viver com o mínimo possível. É isso mesmo? Me confirme, para eu não passar vergonha. Não é isso? Você não pensa em viver com o mínimo possível? É ou não é? Fala a verdade. Pronto, agora. Não é isso mesmo?
Essa geração agora não quer ficar, comprou uma casa aqui em Cícero Dantas, ela quer ser do mundo, não é isso? Eu tenho uma filha de 37 anos que ela vive no mundo. Eu disse, minha filha, por favor, me dê um neto. Meu pai, homem nenhum, quer ficar comigo. Eu não sei o que é. Faça suas orações no centro espírita para arranjar um namorado. Eu disse, minha filha, não tem santo que lhe ajude. Por que, meu pai? Você é uma mulher do mundo. Eu digo mulher do mundo porque ela mora na França e mora aqui no Brasil. Ela, quando não está no Brasil, ela está na França. Quando ela não está na França, ela está nos Estados Unidos. Ela é relações internacionais, é uma mulher que vive peregrinando pelo mundo, e ela tem uma personalidade que afasta os homens, porque tem homens que têm medo de mulheres independentes e que têm personalidade. É ou não é? Porque tem homens que têm medo, sabe, e ela faz isso. Então, esse movimento minimalista é o desapego de tudo, de você viver só o necessário. Você entendeu, né, Márcio? Márcio passou por uma, agora outra, Márcio. Mas sai no seu carro. Fidelidade a Deus. Esse é um dos capítulos que eu diria que é a espinha dorsal da obra Boa Nova. É quando Jesus vai falar sobre fidelidade. Depois das primeiras prédicas de Jesus, as pregações, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois, a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turma os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco, e nós duvidamos de Deus, não é isso? Em momento algum Deus duvida da nossa infidelidade, porque Ele sabe que amanhã nós nos reencontraremos com o Pai. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhes seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Ou seja, a gente sempre gosta de dar o nosso testemunho de fé no momento da nossa tranquilidade. O nosso testemunho de fé é no momento das nossas dificuldades mesmo. Nesses últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Eu vou traduzir para os nossos dias atuais, para a casa de oração Paz e Senhor. Como é seu nome? Lívia. Você é trabalhadora da casa, Lívia? Bom, eu vou tirar a palavra Tiago e vou encaixar Lívia. Posso encaixar Lívia? Leia-se Tiago, Lívia, trabalhadora aqui da casa do Senhor. Pode ser, Lívia? Se você quiser, eu não coloco o seu nome, eu coloco outro nome. Pode colocar. Bom, Lívia. Lívia pergunta a Armando:
Lívia pergunta a Armando: Armando, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel ao ser espírita estando enfermo? Eu vou até beber água depois dessa. E aí, Lívia? Eu vou contar a história só para você do gigante deitado. Depois dessa história você vai repensar se você vai ter o mesmo diálogo que Tiago teve. Olha a resposta de Armando. Olha a resposta de Jesus. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Essa foi a resposta aqui que Jesus deu a Tiago. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amigos. Profunda resposta. O gigante deitado. Lívia. Jerônimo Mendonça, tetraplégico, em cima de uma cama há mais de 2 décadas e meia. Jerônimo Mendonça viveu no interior do Rio de Janeiro, na década de 40, na década de 50, 60, 70. Ele iria desencarnar aos 50 anos de idade em 1979. E Jerônimo Mendonça, ele era um grande espírita, realizava as palestras espíritas em cima de uma cama. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Goiás pregar o Evangelho de Jesus em cima de uma cama, naquelas combis antigas. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi para a capital, porque ele amava Roberto Carlos, adorava as músicas de Roberto Carlos. E ele entra no Canecão, em uma cama, e o povo, quando viu Jerônimo Mendonça entrando, alguém fez um comentário: a música de Roberto Carlos é tão poderosa que até os tetraplégicos vêm assistir a ouvir a música de Roberto Carlos. E Roberto Carlos, quando tomou conhecimento da história de Jerônimo Mendonça, Roberto Carlos assinou um cheque de 200 mil cruzeiros, fazendo uma doação para as obras sociais que Jerônimo Mendonça construiu em cima de uma cama. Em uma das palestras que ele fez em Goiás, o presidente do Centro Espírita, Lívia, perguntou assim: Jerônimo, como é que eu vou divulgar a sua palestra aqui em Goiás? Ele disse: pode colocar qualquer coisa. O presidente desse Centro Espírita fez uma chamada na rádio: venha assistir a palestra de Jerônimo Mendonça. Ele é cego, tetraplégico e vive em cima de uma cama. Divulgaram isso na rádio local da cidade. Até o padre da cidade veio assistir a palestra de Jerônimo Mendonça. Por que eu estou contando essa história? Um belo dia, doutora Carmen conhece muito bem Ruth Brasil Mesquita. E a gente que convive com Ruth há muitos anos. Na época, Ruth era diretora de qualificação doutrinária da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ela tinha me colocado na programação para que eu fizesse uma palestra na sede da Federação Espírita. E quem conhece Ruth sabe como é que ela é. Eu liguei para Ruth, faltando
2 dias da palestra e disse, faltando um dia, Ruth, eu não poderei ir, Ruth. Por que, gente? Porque eu estou com a dor de dente terrível. Eu estou com o rosto inchado. Jantes, tome algum analgésico que vai aliviar. E você vem fazer sua palestra. Foi isso que ela me disse. Mas Ruth, não, Jantes. Tome um analgésico, que até lá você vai estar melhor. Se você não melhorar amanhã, você me liga, que aí eu vou lhe substituir. Ficou combinado assim. Só que no dia, na véspera da palestra, eu cheguei na minha biblioteca. Tinha um monte de livros lá. Eu tirei um livro. Quando eu olhei o livro, tinha escrito assim: O Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça. E quando eu comecei a ler a história de Jerônimo Mendonça, eu me lembro, ao ler a história de Jerônimo, como é o seu nome? Ouviu, Luísa? Quando eu comecei a ler a história de Jerônimo Mendonça, eu só vou falar agora para a Luísa, eu comecei a ficar com vergonha, Luísa, de mim mesmo. Jerônimo Mendonça, um tetraplégico, em cima, você sabe o que é que eu estou falando com você, né? Em cima da cama, pregando o evangelho, e eu, com a dor de dente, queria cancelar a palestra. Você entendeu, Luísa? Agora eu vou voltar, Luísa. Então, eu disse, James, tome vergonha na cara. Esse homem tetraplégico em cima da cama está pregando o evangelho pelo simples fato de você estar com a dor de dente e você vai cancelar uma palestra? Só porque você está naquela fase, Lívia, de TPM, aí eu não vou para o centro espírita, hoje eu estou com isso, estou com aquilo, fico inventando. Por favor, fidelidade é isso que ele diz, coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que você está estabelecendo com você mesmo. E aí, ele continua dizendo, Jesus continua a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Ou seja, ele conhecia a fragilidade dos seus discípulos e certamente conhece as nossas fragilidades. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Ou seja, eles iriam se modificar por completo. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Jogado num tacho de azeite quente, devorado pelos leões, trucidados, e eles entregavam ao holocausto a própria Lívia do livro há 2000 anos. A esposa do senador Publio Lentulus ajoelhou-se quando aqueles leões o devoraram. Ser fiel é seguir esse evangelho. Só que hoje não são os leões, não são os tachos de azeite que vai dar o nosso testemunho de fé. A fidelidade dos nossos dias atuais é outro, é o desafio de você mesmo, se autodesafiar diante dessa sociedade que exige novos parâmetros. Não há mais a perseguição religiosa. O grande inimigo que nós estamos enfrentando para que a gente se torne verdadeiramente fiéis é a renúncia de você mesmo, os desafios das relações interpessoais que nós estamos vivendo, é buscar se conhecer para se fortalecer interiormente e estabelecer novos padrões de relações no mundo externo. Esse é o nosso desafio. Os leões de hoje é a depressão, os tachos de hoje
é as vidas vazias, é o suicídio, é o maior inimigo do espiritismo, do cristianismo, é o materialismo, conforme Jesus colocou ali, que o materialismo, esse é o maior inimigo, que são os nossos verdadeiros desafios, saber administrar os nossos bens materiais e não deixar que os bens materiais administrem as nossas vidas, as nossas jornadas. Então, nosso desafio hoje é outro. João, capítulo 10, versículo 36. Ele diz assim: ele se tornou aquilo que dizia ser. Jesus não olhou para trás, para os fatos de sua vida, e disse: eu devo ser o Filho de Deus. Ele declarou ser o Filho de Deus. E geralmente a gente diz assim: eu acho que eu sou. Esse achismo já demonstra que você não está sendo fiel. Você não está falando com convicção. Eu acho que eu sou. Acho que eu sou, não. Eu sou espírita. Não é isso? Eu sou espírita. Eu acho que eu sou. Como eu vi ontem os comentários, um comentário só. Mas eu não vou falar de amor porque eu não vivo o amor. Gente, por favor, quando eu me separei no século passado, e na época quando eu me separei, que foi uma separação muito dolorosa, aquele que ama mais sofre em uma separação, e naquela época eu estava sofrendo muito, porque eu não queria terminar o casamento e a minha ex-mulher terminou o casamento. Então, na relação que saiu mais machucado fui eu, porque eu a amava e estava com meu coração esfacelado. Eu estava sofrendo. Sabe o que é sofrer? Alguém já se separou aqui para sentir a dor do... Já? Só tem você aqui se separou? Você também, minha tia? Beleza, hoje está tudo beleza, né? Ótimo, eu também hoje estou bacana. Estou tão bem que eu estou aqui nessa catarse coletiva. Eu estava mal, da pior. E ela me machucou muito porque foi uma separação litigiosa. Não foi uma separação consensual da parte dela, foi litigiosa e eu estava sofrendo muito. Eu já era espírita, eu nasci numa família espírita, mas eu estava sofrendo muito. E naquele período que eu estava nesse processo, eu recebia ligações de alguns centros espíritas me convidando para falar sobre o valor terapêutico do perdão. Eu subia na tribuna espírita para falar sobre o perdão, e dentro de mim eu estava sofrendo, chorando, mesmo passando por um processo de separação litigiosa, sofrendo amargamente, eu falava de perdão na tribuna espírita. Então, quando você está passando pelo fato, fale aquilo que você precisa exercitar, e não o que eu ouvi ontem de uma pessoa. Eu não posso falar porque eu não vivo isso. Pelo contrário, você tem que falar para você vivenciar. É diferente. E isso me estabelece um novo padrão, uma nova corrente no teu pensamento. Você sai de uma relação muito mais forte, porque Jesus disse: perdoai 70 vezes 7 vezes. A Janes, o infeliz, desgraçou a minha vida. Você quer que eu perdoe aquele infeliz? Eu tive 2 filhos com aquele infeliz. E agora o que é que eu faço? Eu quero que ele... E aí diz um monte de coisa. Eu sempre digo às mulheres quando se separam e que fica com os filhos: nunca deseje mal ao seu ex-marido. Mas por que, gente? Eu não simples falo. É bem-humorado, mas ao mesmo tempo é sério. Agradeça, ore pelo seu ex-marido, vibre para que ele possa crescer, que ele possa se restabelecer, porque se ele melhorar de vida, a sua pensão alimentícia vai melhorar. Então pense por esse prisma. Mas tem mulheres que não. Eu quero que ele se... E diz o Moisés: não faça isso. Viver o Evangelho é isso que
Ele diz assim: eu devo ser o filho de Deus. Ele declarou ser o filho de Deus. Ele nunca duvidou. Jesus dizia que Deus sempre o ouvia e que ele sabia o que agradava ao Senhor. Eu conheço Deus porque veio dele e fui mandado por ele. Então João conhecia Deus porque foi mandado por ele. E nós duvidamos da fidelidade de nós mesmos? Então a pergunta é: quem você diz que é para você mesmo no dia a dia? Um segundo para pensar. Quem você diz que é para você mesmo no dia a dia? Guarde a resposta para vocês mesmos. É uma reflexão diante dos desafios que cada um de nós, cada um de vocês está atravessando nesse momento, neste exato momento. Cada um está vivendo o que alguns chamam de forma popular o seu astral, o seu inferno astral, as suas turbulências emocionais. Quem aqui no auditório não está vivendo, ou já viveu, ou poderá viver as suas turbulências emocionais? Todos nós. Cada um sabe aonde está sendo apertado. Onde o sapato aperta. Pois é que eu não queria falar do sapato. A luta contra o mal. Essa luta contra o mal. Hein, Lívia? Você tem um nome convidativo, Lívia. Todas as vezes, Lívia, que você tiver uma dificuldade, lembre da sua xará há 2000 anos atrás, que ajoelhou-se, trocou a roupa com a escrava Ana. Quando você começar a ter dificuldades, vá lá naquele capítulo lá do livro há 2000 anos, veja lá a história de Lívia, diz: eu tenho que me espelhar na minha xará. Aí você vai se reinventar. E você vai ser a Lívia, não dos coliseus romanos daquela época, mas a Lívia de Cícero Dantas. Vai falar com Pilatos, interceder a favor de Jesus Cristo. Pronto, Lívia. Você identifica, se bem que aqui eu não sei se Cícero Dantas tem algum Pilatos, mas sempre existe um Pilatos espalhado por aí, que eu não vou contextualizar a figura de Pilatos para os dias atuais, que isso pode dar muita contenda, mas eu conheço vários Pilatos, e como eu conheço nos dias atuais, como eu conheço, não vou entrar em detalhes. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Por que a gente não consegue expulsar o espírito quando está incorporado? Falta a autoridade moral. E aonde adquirir essa autoridade moral? Vejamos bem o que ele diz aqui. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Está vendo isso aqui? O que ocorreu naquela época? Está Pedro na qualidade de presidente, todos nós que somos trabalhadores, está, Lívia, acontecendo exatamente nas casas espíritas. Os centros espíritas no Brasil, ouviu, doutora Camila? Está sendo bombardeados por espírito das trevas, espíritos que eram ligados às hostes das cruzadas, espíritos de ex-ortodoxo
estão atacando, tentando destruir o trabalho de uma casa espírita, conforme está lá na introdução do livro Perturbação Espiritual. A senhora já leu esse livro? Já leu o livro? Anote aí, livro. Anote esse livro. Compre esse livro. Perturbação Espiritual, que é um livro que vai falar exatamente o que está ocorrendo dentro das casas espíritas, porque há tanta dissidência, porque há tanto personalismo, porque essas angústias dentro da casa espírita, porque a onda de suicídio, porque a onda de depressão que vem assolando os vários níveis da sociedade, e muitos espíritas estão entrando em depressão profunda, e alguns indo às raias do suicídio. Leia esse livro, compre esse livro, Perturbação Espiritual. Eu não vou fazer spoiler do livro, mas é um livro, Armando, para ser estudado aqui dentro dessa casa. Divaldo Franco, pelo Espírito Filomeno de Miranda. Você leu? Você não? Então, filha de Antônio, por favor. Agora estude, né? Agora, estude. Eu vou pedir a você, estude em grupo, faça análise, risque o livro. Logo no primeiro capítulo ele diz assim: por que os palestrantes espíritas estão pisando na casca de banana e tendo as suas derrocadas? Estão se utilizando a tribuna espírita para sua autopromoção pessoal. O seu personalismo é um risco. Esses espíritos daquela época das cruzadas, os antigos seguidores de Moisés, os judeus que foram sacrificados por muitos que estão aqui dentro deste auditório, muitos que estão hoje na qualidade de espírita, que em vidas passadas foram padres, monges, no período da Inquisição, muitos de nós que tínhamos a vestimenta de padres e que fazíamos e colaborávamos na Inquisição. Quantos judeus foram sacrificados por muitos que estão aqui dentro desse auditório e que tinha vestimenta de padre, de freira? Você tem cara de freira, muitos têm. E padres, aquele ali, meu Deus do céu, o Pedro e eu, Carminha, Eu fiz muita bravura. e que a gente perseguiu os judeus, trucidaram os judeus. E o que é que esses judeus estão fazendo hoje? Agora você vai ter que ler o livro. Ele diz assim: esses espíritos de judeus estão agora influenciando as casas espíritas. Ele odeia os espíritos judeus, odeia o Cristo, ele é contra o Cristo. Está lá na introdução do livro Perturbação Espiritual, que vem acontecendo dentro da casa espírita. É exatamente isso que ele diz aqui, a palavra diabo, que eles não queriam que o Evangelho, o projeto do Cristo, se estabelecesse na terra. 2000 anos depois isso está acontecendo. Perceberam as nossas dificuldades, Armando, nas nossas relações interpessoais? Eu vou perguntar a Neide depois, eu vou cobrar a Neide. Neide, aquela minha amiga leu, que ela leu o livro, agora você vai estudar. Eu li não, eu comprei o kit, mas eu li metade e faltou desse aí. Não li não, viu? Não, agora você não vai ler, você vai. Esqueça todos os outros livros. Leia isso. É para você estudar e grifar. Diz, pô, a gente falou algo, está lá no livro. O que eu disse aqui não é da minha cabeça, não. Está no livro, na íntegra. Pois bem, dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçava-lhe, sobremaneira, a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Afasta-te, espírito imundo. Porque ele tinha autoridade, ele fazia isso.
E aí, ele vai narrar aqui mais adiante, a Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Lívia, qual o principal objetivo da atividade da tua vida? Roberto, qual o principal atividade e objetivo da tua vida? Dona Fifinha, que está indo para os braços de Morfeu. Os braços de Morfeu, para quem não sabe, é o Deus do sono. A senhora deu uma pesca. Como é seu nome? Melry. Melry, alguns momentos atrás, foi para os braços de Morfeu, mas ela acordou. Mel. Não, e o pior que era o momento que eu queria mesmo. Pois é. Foi a hora que eu dormi. Eu acho que alguém não queria que eu... Você quer que eu volte de novo? Eu não vou fazer isso. Mas Mel, qual o principal objetivo das atividades de tua vida, Mel? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Tadeu. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Esse é o desafio, Mel. Esse é o nosso desafio. Não implante, Mel, o reino de Deus no coração do outro. Implante o reino primeiro em você. Se você tem cara de que gosta de fazer viagem transatlântica. Você tem cara de rica. Agora eu vou pegar em Mel. Ela gosta das férias, sair de Cícero Dantas, como muitos de vocês vão fazer viagens internacionais. Vai para o transatlântico, vai conhecer outros países. E muitas das vezes, Mel, a gente tenta conhecer um país longínquo e não conhece o país existente dentro de você mesmo. Faça uma viagem interior, descubra as belezas do país que existe em você. Eu sempre digo, Mel, que rico, quando quer fazer uma peregrinação, vai para Santiago de Compostela. E pobre, quando quer fazer uma peregrinação, ou vai para o Vale do Capão, ou sai de Cícero Dantas e vai para Nova Açores caminhando pelo estrado. Essa peregrinação entre Cícero Dantas a pé, de Cícero Dantas até Nova Açores, acorde. De um domingo, 4 horas da manhã, de um domingo, e sai a pé com a mochilinha nas costas, de Cícero Dantas a Nova Açores, que eu não sei quantos quilômetros é. Quantos quilômetros? 85. Quantos? 85 quilômetros. Ótimo. Saia caminhando. Que você peregrinar, eu estou lhe dizendo isso, viu, Mel? Porque eu peregrino. Eu faço peregrinação. Eu caminho. Eu faço trem, que em português significa trilhas de longa distância. E no momento que você está peregrinando com a mochila nas costas, você vive experiência. Vamos aliviar para ver. Eu vou a pé ou às vezes de bike. E de uma dessas vezes eu estava fazendo uma trilha de 150 quilômetros. Acordei 3 horas da manhã em uma comunidade quilombola. Eu dormi em uma comunidade quilombola na Chapada, chamado Guiné. E lá não tem banco 24 horas. E eu não tinha dinheiro. Senhor, tu estou no bolso. É bom peregrinar sem dinheiro no bolso. Não leve cartão, não leve nada. Só a tua identidade. E mais dinheiro para nada. Porque você vai viver do que as outras pessoas podem lhe ajudar. Nesse dia, eu saí por volta de 4 horas da manhã. Eu estava pedalando, já tinha pedalado 3 dias pedalando e parando para dormir em algumas hospedarias. Entre a cidade de Guiné e Mucugê, era uma rota de quase
60 quilômetros, estrada de barro, aquele barro vermelho, eu pedalando na minha bike, na minha mochila só carregava o necessário, sem nada de vaidade, de batom, uma mochila pesa muito quando você faz uma viagem longa, só o necessário. Eu tinha um cartão de crédito, mas não tinha lugar onde tirar o dinheiro no meio do mundo. Depois de pedalar quase 40 quilômetros numa estrada de barro vermelho, eu estava todo sujo, porque um abençoado me fez um favor de passar numa caçamba. Depois que choveu, esse abençoado numa caçamba, em alta velocidade, jogou 1 tonelada de lama vermelha em cima de mim, que eu fiquei parecendo aquele homem, o Homem Pedra. Como é o nome daquele personagem lá do... Hein? O Coisa. Fiquei todo... Sabe quando a lama endurece no corpo? Eu fiquei cheio de lama. Parei em um local, uma casa no meio do mundo, no mato. Peguei a única água que eu tinha, lavei meu rosto. Eu com fome, com sede, parei numa casa no meio do mundo e virei para a senhora: senhora, de vez em quando a gente faz uma, né? Senhora, onde é que tem uma lanchonete próxima? Eu fazendo essa pergunta no meio do mato. Meu senhor, o senhor está a 50 quilômetros de Mucugê. Não tem lugar aqui para alimentar-se. Era 8 horas da manhã. O senhor quer o quê? Eu disse: minha senhora, eu queria tomar um café com pão. Ô moço, se apega essa bicicleta, eu vou te dar um pão com café. E ela foi lá dentro. Era uma casa, dentro da casa o piso era de barro, ela usando uma roupa simples, muito simples. Ela foi lá e trouxe chá, café. Sabe o que é chá, café? Era mais água do que o café. Ela me trouxe um pão. Se eu pegasse o pão e batesse na ponta dessa mesa aqui, quebrava a mesa, porque o pão era duro. Eu comi aquele pão duro e aquele chá, café, e me alimentei. Eu perguntei a idade dela. O que eu estou contando a vocês, eu estou com 58 anos hoje. O que ocorreu foi há 5 anos atrás. Ela tinha minha idade. Essa senhora tem a minha idade. Eu perguntei a ela a idade dela. Ela me disse: eu tenho 5 anos atrás, 58. Quantos anos são? 53. Moço, eu tenho 53 anos. E eu fiquei com medo dela me perguntar qual era a minha idade, porque eu tinha a idade dela e ela estava envelhecida pelas intempéries da vida. Ela matou minha fome, matou a minha sede. Ela não perguntou de onde eu vinha, ela quis me atender. E naquele momento, quando eu disse a ela que iria continuar viajando, ela virou para mim e me disse: moço, espera aí que eu vou lhe dar algo para o senhor levar na sua viagem. Ela me trouxe uma pica e uma caixa de banana desse tamanho. Eu perguntei a ela onde é que eu iria colocar aquele caixa de banana, que não dava para amarrar. Eu tirei meia dúzia de bananas e coloquei dentro da minha mochila e continuei a peregrinar. Quando eu cheguei em Mucugê, era 1 da tarde, aquela lama já fazia parte do meu corpo. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, que é presidente do Centro Espírita Irmã Sheila em Mucugê, ela disse: James, o que aconteceu com você? Olha que coisa maravilhosa. Eu fui realizando a minha catarse, eu fui me transformando. Percebeu, Márcio? Você pedala? Hein? Eu vou te convidar para você largar teu carro bonitão, seu Jeep, lá no Vale do Capão, e a gente pedalar do Capão até Mucugê pelas estradas de barro. Vai ou não vai? Vai mesmo? Ah, você vai mesmo, né? Depois a gente conversa. Então, são as nossas renúncias. Perceberam? São as mínimas coisas que a gente valoriza. Eu vi a dedicação do meu amigo Pedro quando a gente esteve lá no programa de rádio. Como é o nome da cidade que eu esqueci? Cipó. Aquele trabalho lá da rádio que nós fizemos, a dedicação de Pedro, aquele rapaz que saiu correndo, que eu não sei de onde foi, para montar um equipamento. Não foi isso, Pedro? O entusiasmo de Pedro.
Eu tenho certeza absoluta que quando Pedro desencarnar, ele vai sentar do lado direito de Deus. Que assim seja. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos e queriam admirar do apóstolo. E olha a resposta: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Eu perguntaria a vocês aqui em Cícero Dantas, se irmã Dulce estivesse viva e resolvesse vir hospedar-se aqui em uma das suas residências, eu gostaria que todo mundo, quem hospedaria a irmã Dulce, levante a mão. Quem hospedaria a irmã Dulce na sua casa? Hein? Mel, você não hospedaria a irmã Dulce? Eu não tenho como. Lívia? Mamãe? Hospedaria? Todo mundo hospedaria? Estou perguntando. Hein? O senhor que está dormindo aí? O senhor hospedaria a irmã Dulce? E Maria Teresa de Calcutá? Hospedaria? Antônio, hospedaria a irmã Dulce na sua mansão? Eu já estou sabendo que você tem uma mansão. Eu vi aqui. Estou brincando. Hospedaria? Fifinha? Hã? Eu não tinha essa sorte. Você hospedaria? Todo mundo. Hospedaria? Você, meu amigo? Também? E você, titia? Desculpa eu ter chamado de titia. Bom, então eu vou perguntar. Olha o que está escrito ali. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Vamos ver aqui a resposta. Então, já que vocês hospedariam a irmã Dulce, eu vou perguntar. Vocês hospedariam Saddam Hussein ou Hitler? Aí que era mesmo. Hein, titia? Desculpa estar chamando a senhora de titia. Por que titia? Pedro, hospedaria Hitler na tua residência? Depois de ter uma conversa com ele, Primeira conversa. Lívia? Mamãe? Filha de Antônio? Olha, cara, e você? Você responde por ela? Ela disse que não. Antônio, levaria Hitler para sua academia para malhar? Sabendo que Adolfo Hitler que matou 50 milhões de pessoas? Mas o que ele está dizendo ali, o Jesus? Os que vestem a túnica do mal. Gabriel, você está na frente do coisa aí. Você está atrapalhando ali, rapaz. Rapaz, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu vou mandar uns 5 Hitler que ficam hospedados na sua casa. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Ou vocês duvidam? Hein? Jesus Gonçalves, está vendo que a gente tem dupla personalidade? Jesus está dizendo, ame de forma incondicional. E por que, minha senhora? A senhora foi a primeira a dizer, eu, Hitler na minha casa, jamais. Mas amar. Agora, a senhora conhece... Hã? Amar é um sentimento e colocar dentro da casa você está colocando uma pessoa física. O amor você pode fazer à distância, você pode amar o outro, independente de que seja. Como é o nome da senhora? Solange. Então a senhora não hospedaria ele? Olha só. Esse olha só, vamos lá. É justamente o que eu tenho que falar. Sim, então pode falar. Jesus, eu estava até comentando comigo, a gente estava conversando sobre essa questão. Jesus é um ser iluminado e conhecedor de todos nós, de cada um de nós, nas profundas raízes do ser humano. Ele é
Então a senhora não colocaria ele. Bom, assim. Não desejaria, não. Não. Agora não desejaria mal Então, para ele. deixa- Eu não desejo mal para Então ele. deixa eu fazer uma pergunta à senhora. A senhora conhece esse grande espírita, Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves foi um grande espírita no interior de São Paulo. Ele viveu 60 anos. Ele fundou o primeiro centro espírita na cidade de Aimorés. Ele, ainda jovem, adquiriu o bacilo da hanseníase, da lepra. Foi um homem dedicado ao Evangelho de Jesus. Ele amou como nunca. Um homem dedicado ao amor, ele trocava cartas com Chico Xavier, Jesus Gonçalves. Você hospedaria Jesus Gonçalves na sua casa? Era um homem amoroso. Hospedaria ou não hospedaria? Hã? Eu vou me aproximar da senhora. Sim. A senhora hospedaria? Eu entendi tudo. Sim. Por que a senhora hospedaria? Porque é um homem amoroso, bem como você bem colocou. E também tem que se ver a época. Nos dias atuais, nós não temos condições de colocar todas as pessoas que desejamos na nossa casa. Até mesmo através do pensamento, nós não desejamos. A minha pergunta a senhora está apertando o meu pensamento. Veja bem. Sim, eu vou sentar aqui do lado da senhora, vai bem a questão. Eu só perguntei se a senhora hospedaria ou não. Eu pensei que sim. Sim. Ok, é isso que eu quero saber. Pronto, a senhora concorda? Pois bem. Não é isso? Não, hoje, não tem possibilidade hoje. Não tem possibilidade no sentido de aceitar o Hitler na nossa casa. Sim, não, eu não vou mais falar de Hitler. Eu estou falando agora de Jesus Gonçalves. A hospedaria? Sim. Ok. No ano de 365, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos visigodos. O general Alarico I, ele matou 60 mil judeus. Ele praticamente dizimou a cidade de Jerusalém, ao tempo de Santo Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona chegou na periferia de Jerusalém e disse para o general Alarico: general, não invada Jerusalém, não mate crianças inocentes. E por que você está me pedindo isso? Eu peço em nome de Deus, em nome de Jesus, não faça isso. E ele disse: eu vou pensar. Alarico I pegava os seus inimigos e aquilo que hoje é conhecido como empalar. O que é empalar? Eu vou traduzir para uma linguagem que todos entendam. Já viu aquele churrasquinho de gato? A gente não pega a calabresa, não enfia o palito no churrasquinho? O general Alarico, naquela época, no ano 365, ele pegava as pessoas, milhares de pessoas, empalava pelo ânus e saía pela boca. Ele fazia isso. O general Alarico I, ele desencarna. Ele reencarna 100 anos depois como general, como Alarico II, e continua fazendo a mesma coisa. Ele tem uma terceira reencarnação na Europa, continua fazendo coisas erradas. Foi aí que ele, o amor, quando ele disse: o que eu fiz, vós poderão fazer muito mais. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus disse assim: mas Alarico, você vem errando, eu vou mudar você de continente e você vai reencarnar no Brasil. Esse homem terrível que fez tudo isso é Jesus Gonçalves, que a senhora vai hospedar em casa. Mas que deu de forma diferente. Eu sabia que a senhora ia dizer isso. Eu sabia que a senhora ia dizer isso.
Eu não vou longe, não. Você sabe quem é José Pititiga? Eu vou atualizar agora. O José Pititiga, o fundador da Federação Espírita, tem pouco tempo. Quanto tempo tem isso? 80 anos. O que José Pititiga fazia ali no bairro do Nazaré? Ele pegava os potes e botava dentro de casa. O que é o lar? Maria Luísa faz. Quando você ama, você cobre uma multidão de pecados. Eu estava em Aracaju. Isso tem uns 3 anos mais ou menos. Eu estava na Praia de Atalaia, eu estava naquele hotel, um hotel lá na Praia de Atalaia, era final de tarde. Eu fui participar de um evento da empresa que eu trabalhava. Quando eu desço da porta do hotel Celi, e que eu vou caminhando, uma jovem de uns 28 anos me abordou e virou para mim e disse assim: moço, boa tarde. Eu disse: pois não. Aí eu já fui querendo dizer o horário, achando que ela ia me perguntar o horário. O senhor não quer ir ali comigo? Eu parei, olhei para ela, ela tinha saído atrás de uma árvore. O senhor não quer ir ali comigo? Eu disse: ali para onde, moço? Ali. E eu, como eu sou uma pessoa ingênua, eu não entendi. E ali aonde? O senhor ia ali comigo, não vai demorar muito não. Eu disse: minha filha, eu estou com pressa porque eu vou jantar. Agora, se você quiser me acompanhar, eu tenho o maior prazer de lhe convidar e você vai ali comigo, que eu vou ali no restaurante jantar. Você não quer me acompanhar? Aí eu não posso. Eu disse: por quê? É porque eu estou trabalhando. Eu disse: eu também estou trabalhando, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar, mas vamos almoçar. Eu posso ir com o senhor? Eu disse: pode. O senhor não vai ligar? Eu disse: não. E vão deixar eu entrar no restaurante? Eu disse: por quê? Você tem alguma coisa de anormal em você? Não, porque as pessoas me conhecem. Então é ótimo, que pelo menos lá no restaurante eu vou conseguir um desconto com a sua presença. Ô moço, o senhor está falando sério? Estou. Em momento algum eu não perguntei qual era a profissão dela. E ela, eu vi que ela estava com fome, ela queria vender o corpo, não, o tal do cafetão. Ela era uma prostituta. Isso tem uns 3 anos mais ou menos, na Praia de Atalaia. Eu posso ir com o senhor? Pode. E eu posso ir assim? Ela estava com aquelas roupas de meretriz? Pode. Eu não vi naquela moça problema. Ela estava com fome, ela estava vendendo o corpo dela, né? Tinha um cafetão, enfim. Ela foi comigo. Quando ela chegou na porta do restaurante, o rapaz olhou para ela e olhou para mim. Qual foi a dedução do gerente do restaurante? Que eu estava com ela, que ela era a minha garota de programa. E daí, se as pessoas estão pensando, a questão é a sua consciência. Ela sentou comigo, a gente comeu uma pizza, e fiquei conversando com ela. Eu disse: minha filha, qual é a sua profissão? Eu não perguntei em algum momento: eu fui expulsa de casa. Ela contou a vida toda dela, e eu fiquei ali, todo ouvido para ela. Ela me falou, ela precisava falar o que estava no coração, na alma dela. Aí eu disse: olha, eu vou ter que ir embora, foi um prazer lhe conhecer, mas repensa a sua vida. Mas eu não tenho outra profissão. Mas tem tantas outras profissões, para ser costureira, para fazer alguma coisa. Mas não perguntei a ela. Isso que a gente está vivendo aqui, é claro que hoje a gente confia e desconfia. Eu acho que eu estava com o Pedro. Quando foi que eu estive aqui, Pedro, com você? Em agosto. Agosto. 25 de agosto. Eu estava com o Pedro, saindo da cidade aqui de Banzaê, não foi Banzaê? A gente estava vindo de Banzaê para Nova Açúcar, quando alguém pede uma carona na estrada. Estava eu e o Pedro. Nem ele nem Pedro sabia quem era aquela pessoa que estava na estrada dando a mão. Não foi isso, Pedro? Era um casal, era uma moça e um rapaz, que disse: moço, eu estou precisando de uma carona. Pedro e nem James nem perguntou quem eram aquelas 2 pessoas, que você vê que eram pessoas simples. E demos carona. Dentro do carro, eu fiquei conversando com Pedro. Ela prestou atenção na conversa minha de Pedro e percebeu que eu e Pedro éramos espíritas. Ela virou e disse assim: eu conheço fulano de tal, eu sou fulana de tal. Não foi isso. No final da viagem, ela agradeceu. E a gente não perguntou. É claro que a gente tem que ter cuidado. Quando eu disse, isso é uma metáfora. O que eu quero mostrar,
que viver o Evangelho, como Santo Agostinho de Hipona disse, viver o Evangelho é para poucos. E se Jesus estivesse no seu lugar, se Jesus morasse aqui em Cícero Dantas e Hitler chegasse, Jesus fecharia a porta para ele? Ah, não, porque ele é um espírito evoluído. E nós? Mas ele disse, bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. O que eu fiz, vós poderão fazer muito mais. Ou seja, nós estamos caminhando com os nossos erros e acertos para nos tornarmos espíritos puros. Mas quando eu falei de irmã Lúcia, todo mundo aceitou. Eu dei carona uma vez a uma mulher, eu estava, um rapaz, já não conhecia, eu tinha um sítio da perto de São Paulo. Aí ele entrou no carro, quando parei, o senhor está indo para o Retiro? Estou agora. Aí já foi abrir a porta do carro e entrou. Aí eu levava, não era espírita nessa época, eu levava um jornalzinho, aquele do carro. Esse rapaz depois ele veio me dizer se eu estou saindo da cadeia agora. Eu estou saindo de Pedra Preta. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí ele começou, eu fui preso, porque disseram que eu matei alguém e eu não matei. Aí eu vou conversar com ele. Não, jovem, mas você está defendendo e tal, na minha, né? Controlando. Quando eu cheguei onde eu ia parar, no plano, eu já planejei, eu vou desligar o carro, tirar a chave, jogar no freio aqui a porta para fora. Aí eu disse, vou ficar por aqui, amigo. Ah, tá bom, então, quanto é que eu devo o senhor? Nada não. Eu não guarda nada, não, senhor. Quando foi no outro dia, o que ele fez? Chegou na casa da mãe, incendiou a casa da mãe, fez o maior fuzuleiro. Eu dei carona, falei alguma coisa para ele. Eu estava com uma revista que tinha Jesus Cristo na cara. Ele começou a ler a revista de cabeça para baixo. E a leitura dele? 1, 5, 8, 9, ele estava lendo. Mas eu me controlei. Pois é, então a gente tem que compreender, né? Compreender que cada um vive as suas experiências. Mas viu, minha irmã, eu posso lhe dizer assim, com toda a tranquilidade, eu passei 5 anos da minha vida no leprosário de Águas Claras. Eu levei 5 anos convivendo com os leprosos, que a sociedade soteropolitana rejeitava. Eu fiquei praticamente 5 anos, todos os domingos. Eu chegava 1 da tarde e saía 5 da tarde. Eu e um grupo de jovens na época, a gente fazia limpeza, levava óleo de amêndoa, levava pasta de dente, levava objetos de usos pessoais para os leprosos de Águas Claras, na década de 80. Eu adquiri uma mãe lá dentro, que é Dona Anaís, seu João, 40 anos como leprosos. Era um cheiro de carne já em estado de decomposição, era aquele cheiro terrível, e a gente passava óleo de amêndoa neles. E durante esses 5 anos que eu convivi no leprosário de Águas Claras, eu, Davino Bispo, um grupo, eu nunca adquiri o bacilo da hanseníase. E quando eu chegava em casa, minha irmã dizia, minha mãe, já vê um futuro leproso Jamisnei, porque meus irmãos diziam que eu frequentava o leprosário, e quando eu chegava em casa, não minha mãe, não meu pai, eles não faziam isso, mas minha irmã fazia isso. Pegava minha roupa e botava tudo separado, pegava minha caneca, meu prato, deixava separado, porque ela dizia que eu poderia contaminar todo mundo dentro de casa. E quando a rua ficou sabendo que eu andava no leprosário, os meus amigos se afastaram de mim. Eu gostava de jogar bola, o famoso baba, ninguém me chamou mais para jogar baba, e eu fiquei sem saber porquê. Depois eu descobri porque dizia que eu era leproso, porque andava no leprosário, Águas Claras. Eu, Jamisnei, Davino Bispo e outros companheiros da juventude espírita. O trabalho da nossa juventude espírita era fazer trabalho social lá no leprosário de Águas Claras. E Anaí, que já morava há 40 anos no leprosário, e seu João, eles iriam me dizer, James, meu filho, eu era novo na época,
você lá fora vive uma vida de faz de conta. A vida de vocês lá fora é preto e branco, não é colorido. A verdadeira vida é aqui dentro do leprosário. Aqui a gente vive uma vida colorida, de realidade. Aqui é a realidade, lá fora é a ilusão. Eu aprendi muito isso no leprosário. Então, assim, a gente dá o que o coração pede. O que Jesus está pedindo aqui não é muito. Ele não está pedindo muito. Tem com amor. Eu gostaria também de, assim, como vocês dois trabalham, nós temos na cidade de Espírita um trabalho lindíssimo e que nós encontramos pessoas muito necessitadas, muito mesmo. E situações até de discórdia, família, que é o trabalho da campanha do filho. Porque quando a gente bate na porta da pessoa, nas casas, então, a parte do filho, porque onde eu estava, nós fazíamos. Olha, eu não vou poder demorar, porque eu vou viajar e vou terminar meio-dia. Eu só estou dizendo assim, que é grandioso o trabalho da campanha do filho, e que nós aprendemos bastante as virtudes da humildade, do respeito, da compreensão, da tolerância, e muitas vezes o casal estava jogando lá, até com os filhos mesmo, e nesse momento que a gente estava lá, serenava essa situação. E quantas vezes é uma equipe, nós só contando. A sopa também, que a gente leva os bairros mais carentes, e estão lá essas pessoas e saem correndo, gritando a sopa, e a gente e trabalha em casa, está lá, muitas pessoas. É maravilhoso, casas modernas. Então, são trabalhos maravilhosos. Cada pessoa vai trabalhando. Isso. E continuamos, né? É um trabalho maravilhoso da vida. Isso, ok. Que existe nas casas. Isso. Mas esse é viver o Evangelho de Jesus. Eu acho que hoje tem muitas coisas que a gente tem que fazer com o coração. Eu tenho que terminar até meio-dia, porque às 14 horas eu tenho que retornar à sala. Bom ânimo. Eu vou terminar com essa apresentação. Bom ânimo para todos nós nessa jornada desafiadora. Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Eu cheguei a uma conclusão que Bartolomeu sofria dessa doença que a humanidade na atualidade sofre, que é a melancolia e a depressão. Ele era introspectivo, ele vivia amargurado, mesmo convivendo com Jesus, ele vivia triste, depressivo, cabisbaixo. Ele era tipo aquela hiena lá do desenho animado de Hanna-Barbera. Ó céus, ó vida, lembra daquela hiena? Não é da sua época não, meu amigo, é da época de Diatônio lá da academia. Ó céus, ó vida, aquela hiena que era um poço de depressão, que tudo para ela estava ruim, tudo para aquela hiena não era legal. E Bartolomeu era a cara daquela hiena, porque era depressivo, triste, melancólico, e que era diferente de Manda-Chuva. Lembra de Manda-Chuva e do Guarda-Belo? A senhora lembra? A senhora não lembra? Não tinha televisão na sua casa, não? Manda-Chuva, você lembra, Mel, de Manda... O Guarda-Belo, você lembra? A menina nova me lembra. Manda-Chuva vivia sendo perseguido, não é do tempo do meu amigo lá da Cherokee, não. Manda-Chuva vivia sendo perseguido pelo Guarda-Belo, mas ele estava muito bem-humorado. Era diferente. Então, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Ou seja, Bartolomeu vivia os seus conflitos existenciais, porque o Evangelho não estava nem propondo uma mudança radical na tua vida. Mestre, esse clamou timidamente. Não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Não é isso que a gente sente, querendo saber a origem
do nosso sofrimento emocional, da nossa tristeza, da introspecção. Às vezes a gente tem esse vazio existencial, mesmo seguindo o Evangelho de Jesus, a gente sente isso. E aí ele responde: a vida terrestre é uma estrada pedrejosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Aí Jesus foi dando uma resposta. Para ele curar esse problema, se dedique ao mais esse trabalho que você falou. Imagina a senhora morando em São Paulo, capital, 10 milhões de habitantes. Você mora em São Paulo, trabalha na capital, com 10 milhões de habitantes, e você se sente sozinha. Isso foi o perfil de uma amiga minha, que disse: Janes, eu sou diretora de uma grande multinacional, a sede central fica em São Paulo, e eu me sinto sozinha. Eu disse: por quê? Não sei. Quando eu estou nas reuniões de diretoria, nas grandes empresas, eu estou com os colegas, mas quando eu estou em casa, eu me sinto sozinha. Há um vazio. Eu disse: está faltando algo na tua vida. O que é que está faltando, Jean? Vá desenvolver um trabalho social. Sinta-se útil. Mas ela dizia: eu estou em São Paulo, mas me sinto sozinho. Eu disse: com 10 milhões de habitantes? Sim. E quantos não vivem assim? Porque não dá sentido à vida. Então, quando a senhora fazer essa colocação dessa atividade, você preenche, você se completa. O que eu falei ontem à noite aqui, de que eu chegava em casa e sentia isso, foi há muito tempo atrás. Hoje eu estou muito bem resolvido nessas questões, porque você vai amadurecendo psicologicamente. A luta comum é a caminhada de cada dia, os instantes deliciosos da manhã, enfim. Aí ele vai dizer aqui, pois é, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Ou seja, ele perdeu um ente querido. E geralmente quando a gente perde um ente querido, é natural a gente ficar triste, introspectivo. Alguns chegam a ter depressão, perde o sentido da vida. E olha a resposta de Jesus: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Ou seja, então ninguém está perdido. Se Deus é o nosso Pai, o arquiteto divino, então a gente nunca está perdido, a gente sempre está acompanhado de nosso Pai. Se os que estão sepultados no lado dos crimes hão de vislumbrar um dia alvorada da redenção, porque lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma, a imortalidade da alma, e nunca dizer adeus, mas sim um até breve. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas e traduzi-las, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Quantos de nós somos caluniados pelas nossas próprias famílias? E aí ele vai dizendo, passou em revista os insucessos, eu não estou enxergando aí, os insucessos o quê? Material. As nossas decepções da não conquista dos bens materiais, e que lhe levou à depressão, à melancolia. Ele era triste e introspectivo porque ele não se realizava. Aí o que ele diz assim? Contudo, que eram as suas pescarias, ou a avareza dos negociantes de Betásida e de Cafarnaum,
comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Ou seja, ele colocou a mensagem do Cristo, do reino de Deus, acima das necessidades humanas. Eu não sei quem foi ontem aqui no auditório que estava me dizendo que o Evangelho, quando você vive o Evangelho, ele completa a tua alma. Você pode até não estar trabalhando, mesmo não trabalhando para ganhar financeiramente, você está como voluntário, se dedicando à casa espírita, é um trabalho para o Cristo, e isso é meritório. Então, nas nossas considerações finais, Bartolomeu vai dizer: havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Ou seja, Bartolomeu mudou a sua atitude psicológica. Velhos e moços, enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas, e eram irmãos da mesma consanguinidade. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o Evangelho, às nações renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus, daquela Jerusalém apulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Ou seja, aqueles jovens estavam assim, com todo o gás, como acontece na casa espírita, que tem uma juventude, e os jovens estão ali querendo mudar o mundo, não é isso? E olha o que ocorreu com eles hoje. Escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica: achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Armando está ficando velho, tá ou não tá? Quem é que vai substituir Armando? Márcio? É Márcio? Eu não ouvi, você falou Márcio? Márcio, você é jovem. Eu vou lhe dizer sua idade. Posso falar? 30 anos. Eu estou sendo complacente, você está botando para cima, eu estou dizendo que você tem 30 anos. A minha jovem amiga, pode dizer a idade? Olha, irmão. Tem problema em dizer sua idade? Quantos? Eu vou dizer sua idade. 28. Hein? Quase assim. Minha amiga. 28. Quantos anos? 26. Você não se aborreceu comigo, não. Não vou perguntar nem a Lívia, nem a senhora e nem a Mel a idade. Mas são eles, as novas gerações. É a Pedro. Hein? É a Pedro. Aí é Nabucodonosor. Eu tenho que terminar, Pedro, porque eu tenho que ir embora. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Ou seja, Jesus, quando teve esse diálogo com João Evangelista, João tinha 18 anos e seu irmão tinha 19 anos. João iria ser preso na ilha de Pátimos, a mando do governo romano. Esse João Evangelista que vocês estão conhecendo aqui, que foi o único que morreu octogenário com 80 anos de idade, iria escrever as profecias, ele iria reencarnar na cidade de Assis como Francisco de Assis. O jovem evangelista João, que conviveu com Jesus, é Francisco de Assis reencarnado. Judas Iscariotes, que traiu Jesus,
1400 e poucos anos depois, reencarna na figura de Joana d'Arc, a que foi queimada viva na fogueira. Eu vou acusar a senhora de novo. A senhora esperaria Judas na casa da senhora? A senhora colocaria o nome de um sobrinho, Judas Iscariotes Menezes da Silva? Mas colocaria Joana d'Arc Souza da Silva? Minha senhora, a senhora colocaria ou não colocaria? Antes de ser escrita, eu já li ali. Pois é. Colocaria assim. E sim, mas a senhora sabe que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Peguei a senhora. Então, quando a senhora colocar o nome Joana d'Arc Souza da Silva, a senhora está homenageando Judas Iscariotes na encarnação passada. Não, como é que você vai buscar uma encarnação anterior? Não, nós vamos ver o que você é hoje, agora presente. A outra, você vai trabalhar nessa existência. Está vendo? Tá vendo como é, meu isso? Eu gosto desse seminário que é para instigar. Mas quando a senhora não, todos nós, desculpa eu ter dito a senhora, mas todos nós ampliarmos o nosso estado de consciência, a gente chega. Aí eu dou risada quando eu vejo, James, a minha filhinha se chama Joana d'Arc, é homenagem a Joana d'Arc. Eu fico dizendo, se soubesse que é Judas Iscariotes encarnado. Mas para Hein? Claro que as pessoas não fazem. O que eu quero dizer é que, independente de tudo isso, o Cristo de Deus está acima disso. É exatamente isso que eu fico dizendo lá na Casa do Caminho, lá no bairro da Sussuarana. O amor do Cristo cobre a multidão de pecados. E Jesus, o Cristo, não quer saber se você foi Jesus, se você foi Hitler, quem quer que seja. O que ele quer é que todas as ovelhas que se desviaram no alto terrestre voltarão para o reino de Deus, conforme está lá na parábola do filho pródigo. O filho pródigo retrata perfeitamente a história de Hitler. O filho pródigo retrata perfeitamente a figura desses opositores da humanidade. Todos nós somos filhos pródigos e que um dia retornaremos à paternidade divina, independente da sua posição. Eu tenho que terminar, viu? Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Essa nova geração é que vai mudar o mundo, conforme a grande pedagoga Cineira Pinto disse. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Então, eu termino aqui. Sinto muito, mas eu vou ter que terminar aqui. Quem sabe, se em outro momento a gente não dá continuidade na conclusão do seminário. Ele treinou seus substitutos. Jesus era ávido por recrutar pessoas que ele considerasse capazes de substituí-lo. Esse recado é para você, Arnaldo. Para os presidentes de centro espírita, para todos nós. Ele me falou que aqui é um colegiado, não é? Ah, é? Aí então ele é presidencialista? Ele é parlamentar espírita? É. Então, Armando, prepara a turma ali. Eu não vou falar com o Neide, não. Prepara essa turma. Você está preparando. Eu não estou me chamando de velha, não, por favor, viu? Você está preparando. Estou falando jovens. Coisas maiores do que eu fiz. Olha aqui, minha amiga. Olha aqui. Coisas maiores do que eu fiz, vocês devem fazer. Jesus não escondia seu poder. Ele seguia ensinando, demonstrando e compartilhando suas habilidades, de modo que os membros da equipe aprendessem que eles também podiam fazer o que seu mestre havia feito. Pergunta: você está treinando um substituto para o seu trabalho? Então, eu encerraria com essa imagem. Eu encerraria com essa imagem. Eu encerraria com essa imagem.
Encerra ali para essa imagem aqui. Não. Não é a última. A última. Eu acho que o senhor vive complicando meu negócio, viu, meu filho? Peraí, aqui, ó. Peraí, aqui, ó, brother, vá por mim. Aqui, ó. Esse meu brother aqui tá pronto. Lívia, eu terminarei com isso. Siga-me. E quem deseja seguir Jesus? O que é que nos falta? Minha amiga, você está aí na zona de conforto. Gente, eu só queria apresentar a vocês esse trabalho da Boa Nova. O que eu peço a todos vocês de coração, nós estamos vivendo nesses dias atuais momentos delicados da vida de cada um de vocês. Esse é o momento decisivo da tua vida, é o momento decisivo da vida de cada um de vocês. É agora, neste presente precioso da tua jornada, que você está decidindo definitivamente as suas futuras reencarnações. E o que ocorrerá com você amanhã está dependendo do que você está fazendo aqui e agora. Então a proposta de Jesus é: siga-me, que o reino das bem-aventuranças lhe espera. A grande núpcia, o banquete celestial está próximo. Cabe-nos estar vestidos adequados para participarmos deste grande banquete celestial no reino de Deus. Não com as roupas de purpurinas da terra, mas com a roupa celestial do amor do Cristo. É essa roupa espiritual que cobre a alma dos valores espirituais, é que vai compor a nossa vestimenta no reino celestial, e não as púrpuras, e não as pedras preciosas, e não os diamantes, as coisas que brilham na terra não vai trazer nenhuma conquista para o reino de Deus, mas é o teu grande diamante, o teu tesouro que está na tua alma, isso sim é que vai compor a tua vestimenta espiritual. Que a Boa Nova seja uma proposta de grande mudança e reforma em nossas vidas, seguindo os passos de Jesus, conforme o reverendo protestante Reverendo Sheldon disse em seus passos o que faria Jesus. Gratidão, muita paz. Se não tem ninguém aqui, alguém vai falar? Chama a linha, vale. Então, de coração agradecido, né? Agradecido a Deus por esse momento, agradecido ao nosso irmão por sair tão distante para nos trazer esse banquete espiritual, onde a gente alimenta as nossas almas com esse conhecimento e procurando trabalhar em nós a vontade maior de crescer, porque depois de uma palestra dessa, por pequenino que sejamos, nós sentimos uma vontade imensa de alcançar esse patamar de conhecimento, de crescimento espiritual. Então isso nos fortalece, né, para continuarmos a nossa busca do nosso crescimento.
Então, agradecidos a Jesus por esse instante, vamos encerrar dizendo o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua vida mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua vida mais linda, dá ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E essas são as flores que nós recebemos hoje. Então, só temos a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os espíritos amigos que estiveram conosco. Obrigado ao nosso amigo Janisley, que nos trouxe esse conhecimento. Que a luz divina permaneça conosco e que essa luminosidade desse conhecimento fique em nós, permaneça em nós, para que a nossa vida seja pautada a partir desse conhecimento. Graças. Obrigado, Senhor. Obrigado.